Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Pela graça de Deus, nós retomamos a exposição na carta de Paulo aos Efésios, já refletimos verso a verso até o versículo 4, e hoje retomamos do verso 5 até o verso 8. Nesse texto, Paulo aborda a questão do dever dos funcionários cristãos, como o povo de Deus deve trabalhar, deve se comportar no ambiente do trabalho, e como o povo de Deus deve se comportar no ambiente do trabalho, especialmente quando esse ambiente é hostil, quando há empregadores grosseiros que maltratam seus funcionários. Sobre esse ponto que Paulo trata aqui nos versos 5 a 8, Efésios 6, verso 5 em diante. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. É importante a gente compreender o pano de fundo desse texto de Paulo. No primeiro século, o sistema de escravidão era vigente. Estima-se que havia cerca de 60 milhões, ou pouco mais de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Os escravos eram assimilados nas conquistas militares, depois da vitória na guerra, ou as pessoas se vendiam como escravas a fim de pagarem suas dívidas. Havia pais também que, por estarem endividados, vendiam seus filhos como escravos. Lamentavelmente, era muito comum os escravos serem maltratados por seus senhores. Muitos deles tinham seus olhos vazados, outros que tentavam fugir tinham suas testas marcadas. A visão que as pessoas tinham dos escravos era abaixo da humanidade. Os escravos eram considerados como sub-humanos. Aristóteles já dizia que há a mão de obra inanimada, que as pessoas utilizam nas lavouras, a enxada, o arado, e há a mão de obra animada e articulada, que são os escravos, mas que são abaixo de seres humanos. Então, infelizmente, era muito comum os maus tratos por parte dos senhores aos seus escravos. Uma outra implicação desse texto, como pano de fundo ainda, é que nós só conseguimos obedecer às orientações de Paulo aos escravos no primeiro século e aos funcionários no século 21, se nós observarmos que esse texto faz parte de um pano de fundo maior. O pano de fundo desse texto começa em Efésios capítulo 5, versículo 15, quando Paulo diz: a mim e a você, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo. E Paulo explica a necessidade de aproveitarmos bem o tempo, porque os dias são maus. E porque os dias são maus, no versículo 17, Paulo diz: não sejam insensatos, não vivam como tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a pergunta que levanta é: qual é a vontade do Senhor? Paulo diz no verso 18, é que nós não nos embriaguemos com vinho, pois isso leva à devassidão, mas que nos deixemos encher do Espírito ou pelo Espírito Santo. Paulo aqui faz uma brincadeira com as palavras. Ele diz que a pessoa, o homem e a mulher, que não leva em consideração que os dias são maus, que não leva em consideração que há uma batalha espiritual acontecendo, vive como tolo, vive como nécio, vive como insensato. E Paulo diz que o homem sábio, o homem prudente, o homem sensato, a mulher sensata, são aqueles que compreendem que os dias são maus, que nós vivemos tempos difíceis, e por isso precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. O nécio, o tolo, o insensato, a pessoa que não procura compreender a vontade do Senhor, parece o ébrio, a pessoa embriagada com vinho. Mas o homem sábio, a mulher prudente e sensata, que compreende que os dias são maus, procura se encher pelo Espírito Santo ou deixar-se encher pelo Espírito Santo. E no versículo 19 em diante, Paulo responde como nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo ou como nós nos enchemos com o Espírito Santo.
Em primeiro lugar, Paulo diz que nós nos enchemos com o Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos enchemos com o Espírito Santo fazendo o que estamos fazendo, louvando, cantando, adorando, vivendo regularmente, frequentemente, assiduamente com o povo de Deus em ato de culto, de celebração. Mas em segundo lugar, nós nos enchemos com o Espírito Santo, Paulo diz no verso 20, quando nós damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando substituímos a queixa e a murmuração pela gratidão e a celebração. Quando trocamos a reclamação e a indisposição do coração, a falta de alegria pelo momento em que estamos vivendo, pelo que temos, pela gratidão por recebermos de Deus o sustento, a vida, a saúde, o dia de hoje como dádiva, e por termos sido mais uma vez marcados pela misericórdia que se renovou sobre nós. Mas em terceiro e último lugar, nós nos enchemos com o Espírito Santo, ou nos deixamos ser cheios pelo Espírito Santo, conforme nos diz o verso 21, quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. E aí do verso 22 em diante de Efésios 5, Paulo vai dizer como que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres se sujeitam aos seus maridos, sendo parceiras, honrando seus maridos, valorizando seus maridos, sendo fiéis a seus maridos, sendo companheiras de seus maridos, compreendendo que formam uma família e por serem família devem trabalhar em busca de um objetivo único e não conflitante. Do verso 25 até o versículo 33 de Efésios 5, Paulo diz que os maridos se enchem do Espírito Santo servindo suas esposas. E eles servem suas esposas procurando amá-las, doar-se a elas, sacrificarem-se a elas como Cristo se sacrificou à igreja. E é fundamental nós nos lembrarmos que Jesus se entregou por sua igreja, não quando essa igreja era bonita, honrada, mas Jesus amou e morreu pela igreja quando nós éramos ainda inimigos de Cristo. A implicação disso é extraordinária. Os maridos são chamados a amar, cuidar, se dedicar, valorizar, se sacrificar por suas esposas, ainda quando elas não respondem à altura. Mesmo que elas errem e errem continuamente, os maridos são chamados a amá-las e se sacrificar por elas. Os maridos são chamados a santificar suas esposas, orar por elas e com elas frequentemente, ler a palavra com elas e por elas regularmente, fazer tudo o que estiver em suas mãos para que a sua esposa amadureça, cresça na intimidade com Jesus Cristo e amadureça na consciência. É assim que nós nos enchemos pelo Espírito Santo. E nós nos sujeitamos uns aos outros. Paulo segue no capítulo 6, nos versos 1 a 3, dizendo que os filhos se sujeitam aos seus pais, honrando-os, obedecendo-os, se submetendo à autoridade de seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, e o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento ao qual se segue uma promessa, 2 promessas: seus dias serão prolongados e tudo te irá bem nessa vida. Então, filhos, ainda que não concordem com algumas orientações, algumas ordens de seus pais, se submetem a eles pela fé em Cristo, de que Deus usará a autoridade de seus pais para lhes livrar de muitos males. Filhos que assim agem, fogem de muitos problemas na adolescência, de muitos erros de precipitação no início da juventude, e Deus os abençoa com vida longa e vida próspera. Mas Paulo segue dizendo no versículo 4 de Efésios 6, que nós nos sujeitamos uns aos outros quando os pais compreendem que precisam se sacrificar por seus filhos, precisam se dedicar aos seus filhos. Nós vivemos numa cultura que enxergam os filhos como estorvos. Nós precisamos, para que os nossos filhos conheçam a fé, terceirizar para a igreja a responsabilidade de ensinar o Evangelho. Nós precisamos, para que os nossos filhos se tornem bons profissionais e bons cidadãos, terceirizar para a escola o amadurecimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas Paulo compreende que nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo, quando compreendemos, uma vez sendo pais, que temos a responsabilidade de treinar a mente e a consciência dos nossos filhos, para que eles amadureçam, a fim de enfrentarem a vida com dignidade, com retidão e fidelidade. Aos pais foi confiada o dever e o privilégio de treinarem seus filhos,
discipularem seus filhos, disciplinarem seus filhos, e isso demanda tempo, demanda sacrifício, demanda investimento. E é assim que nós somos cheios do Espírito. E nesse mesmo pano de fundo de uma vida cheia do Espírito Santo, é que Paulo fala nos versos 5 a verso 8, aos funcionários, no contexto do primeiro século, aos escravos. Portanto, a gente só consegue obedecer isso que Paulo nos orienta nos versos 5 a 8, buscando frequentemente uma vida marcada, uma vida cheia do Espírito Santo. Somente no poder do Espírito Santo é que nós conseguiremos aplicar esses ensinos que Paulo nos diz. Um outro ponto que é fundamental a gente avaliar é que o cristianismo bíblico é muito abrangente, envolve todas as áreas da vida. Há um grupo de pessoas que compreende tolamente que a vida cristã se resume ao que a gente faz no culto. Eu sou cristão, então eu venho a um culto, a um ritual religioso de domingo, mas quando eu saio daqui, eu vivo a minha vida profissional, eu vivo a minha vida familiar como eu acho melhor. Eu divorcio a minha vida como um todo daquilo que eu faço aqui no domingo à noite. Isso é um grande engano. Vida cristã, biblicamente, envolve todas as áreas da nossa vida. Vida cristã não envolve simplesmente, embora isso seja muito importante, a salvação das nossas vidas. A vida cristã nos ensina como viver nesse mundo, como nos relacionar com nossa esposa, como tratar o marido, como treinar os filhos, criar os filhos, como trabalhar, como ser um funcionário, como ser um empreendedor, um empresário. E na próxima exposição a gente vai chegar no texto onde Paulo fala aos empresários como devem exercer o empreendimento, como deve tratar os seus funcionários, mas aqui Paulo fala especificamente aos funcionários. Portanto, vida cristã bíblica é muito abrangente, envolve todas as áreas da vida. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês também de maneira bem concisa é a visão bíblica da escravidão. Paulo está conversando com os escravos, e ele diz aqui, quanto a vocês, a minha tradução diz servos, mas no original é escravos. Obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e com tremor. As escrituras não nos estimulam à insurreição, à rebelião, porque as escrituras sagradas nos mostram de maneira muito clara que o problema do ser humano não está no sistema econômico, não está no partido A ou B que ocupa o poder. O problema do ser humano não está em ideologia A ou B, mas no coração. É por isso que o cristianismo é a única instituição sobre a face da terra que possui autoridade para apontar os verdadeiros problemas do mundo, porque os verdadeiros problemas do mundo não são superficiais, tem a ver com o coração. Então, muito embora Paulo não recomende que os escravos se insurjam contra seus senhores, Paulo e o restante da Bíblia planta as sementes que mais tarde germinariam, tendo como colheita a abolição da escravidão. Veja bem, só na Bíblia Sagrada nós temos a revelação da dignidade humana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem que ser tratado com respeito, com dignidade. O ser humano tem que ser tratado com honra. Não há distinção entre ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Todos são iguais diante de Deus e todos possuem a mesma dignidade por terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Então estas sementes, uma vez que fincam suas raízes numa cultura, elas germinam, e como colheita nós temos a abolição da escravidão. O que acontece na Inglaterra, por exemplo, do século XVIII, com William Wilberforce. William Wilberforce, um teólogo de mente brilhante, envolvido na política, e que lutou por mais de 30 anos pela abolição da escravidão, naquilo que foi por muitos séculos o império mais poderoso do planeta. E depois da Inglaterra, outros países também se viram forçados a abolir com a escravidão por conta disso, desses princípios cristãos que floresceram, e chegou o tempo histórico da colheita, de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem dignidade, não há distinção entre ricos e pobres, entre cor de pele, nada, só o cristianismo oferece isso. Então, embora Paulo não insurja os escravos a se rebelarem, ele lança sementes que, germinando,
tem como consequência o rompimento de um sistema que escraviza e que maltrata o ser humano. Um outro ponto muito importante que esse texto nos mostra, de Efésios 6, versos 5 a 8, é que nós podemos ser cristãos sob qualquer regime. Nós podemos ser cristãos vivendo num país livre, tendo liberdade de mudar de emprego na medida em que portas se abrem, e nós podemos ser cristãos em ambientes hostis, em ambientes difíceis. Eu peço que você deixe marcado em Efésios 6 e volte algumas páginas para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, por favor, versículo 21 em diante. Paulo vai trazer algumas orientações aos escravos do primeiro século. E em 1 Coríntios 7, no verso 21, Paulo diz: você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, não se preocupe. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Paulo entendia muito bem que era dificílimo para um escravo conseguir liberdade. Ele tinha um proprietário, tinha um dono, tinha uma dona. Mas Paulo compreende que caso haja as excepcionalidades, se há a condição de você se tornar livre, aproveite isso. E ele segue no verso 22 dizendo: pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. O que Paulo está nos dizendo é: se você experimentou a bênção da conversão, ainda que você seja escravizado a homens, você é livre. Homens podem aprisionar você para ser funcionários deles, mas homens não podem escravizar a sua consciência. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você é livre. Mas lembre-se, mesmo sendo livre, você é cativo ao senhorio de Cristo, você é escravizado ao senhorio de Cristo. Aí Paulo no versículo 23 diz: vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. O que Paulo deseja dizer é o seguinte: não permita que ideologias humanas, sistemas religiosos humanos, escravizem a consciência de vocês. Porque havia muitas seitas e muitas heresias rondando o cristianismo do primeiro século, procurando escravizar os cristãos que haviam tido suas consciências libertadas pela obra perfeita de Jesus. Então Paulo está dizendo: uma vez que vocês foram libertados por Jesus Cristo, mesmo sendo escravizados como funcionários a homens, não se tornem escravos na consciência. Não permitam que outros homens, com seus sistemas, por mais requintados e sofisticados que aparentam ser, acorrentem a sua consciência. E aí Paulo encerra no versículo 24, dizendo: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Você observa que Paulo, ele não abole a ordem social, ele não transtorna a ordem social, não convoca os cristãos à insurreição, à rebelião. O que ele faz é normatizar um padrão de conduta. E o que fazer quando o patrão é ruim? O que fazer quando um patrão é ruim? Porque é isso que Paulo diz aqui no versículo 5 de Efésios 6. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e com tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. A convocação de Paulo é: trabalhem com dignidade, trabalhem com responsabilidade, trabalhem com dedicação, se esforcem para dar o melhor de vocês enquanto vocês trabalham. Ainda que vocês trabalhem como funcionários, ainda que vocês não tenham a qualidade de vida que gostariam de ter, trabalhem com dedicação. Mas a pergunta que surge é: como é que a gente pode trabalhar quando o nosso ambiente é hostil, quando o empregador é agressivo, quando o empregador é cruel, quando o empregador é rude? O apóstolo Pedro nos responde essa pergunta na primeira carta dele, primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu convido você a abrir comigo esse texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Pedro também orienta os escravos de sua época, porque a maior parte da igreja no primeiro século era composta por escravos. Boa parte dos escravos se converteram ao cristianismo, e Paulo fala sobre a escravidão, Pedro fala sobre a escravidão, e note o que Pedro nos diz no capítulo 2, versículo 18: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor,
e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Olha o que Pedro vai dizer, isso é duro, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Se vocês trabalham com empregadores ruins, cruéis, continuem servindo a Cristo exemplarmente, com dedicação, com fidelidade. Porque se vocês são preguiçosos, se vocês não são zelosos, vocês oferecem um mau testemunho do Evangelho. Porque o empregador pode muito bem dizer, olha lá o crente, chega atrasado, é irresponsável com as atribuições, é desleixado, é preguiçoso. Chega no final do mês, no início do mês, ele deseja receber o salário como acordado. Mas eu pego em conversas de WhatsApp, eu pego navegando em Instagram, eu pego fazendo trabalho de sua faculdade, sem ter conversado comigo, eu pego relaxadamente e se diz crente, se diz servo, está vendo, os crentes são assim. Pedro diz o seguinte, olha, se você é um funcionário, e você sofre por dar motivos, que glória há. Agora, se você é um funcionário, e é dedicado, é fiel, é responsável, faz mais do que lhe mandam, e você sofre, compreendam que vocês estão glorificando a Cristo, e vocês não estão fazendo nada mais que seguir as pegadas de Jesus, porque Jesus foi fiel em sua obra, ele trabalhou para seu Pai, ele foi humilhado, foi escarnecido, e ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não se queixou, ele não se insurgiu contra a vontade do seu Pai, antes ele se entregou, crendo que Deus havia lhe reservado um propósito melhor, e Jesus deixou as pegadas para que vocês sigam seus passos. Então, o que Pedro diz aos funcionários que lamentavelmente eram escravos do primeiro século é, se for para vocês sofrerem injustamente, isso é glória para vocês. Agora, se vocês sofrem dando motivo para sofrer, isso é uma vergonha para o Evangelho. Se você observar Efésios capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, quanto a vocês servos, obedeçam aos senhores de vocês aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo. Veja a orientação que o apóstolo Paulo oferece, a razão da obediência, a razão da dedicação, da fidelidade, da responsabilidade ao trabalho. O que Paulo está dizendo é que todo trabalho honesto é um ato de adoração a Jesus Cristo. Esse texto de Efésios 6 foi muito utilizado pela Reforma Protestante, porque era muito comum na Idade Média fazer uma distinção entre o que os sacerdotes faziam, os padres, os abades, os clérigos de um modo geral, com o trabalho dos leigos, do restante da população. A população em geral acreditava que o trabalho dos sacerdotes era muito elevado, e o trabalho deles era um trabalho inferior. Mas a Reforma Protestante veio romper com essa visão errada de trabalho. A Reforma Protestante resgatou a vocação do trabalho para Jesus Cristo. O que eu estou fazendo aqui agora é tão importante quanto aquilo que um dentista faz durante a semana, quanto aquilo que um professor faz durante a semana, quanto aquilo que um advogado, um médico, um gari faz.
Eu disse no culto mais cedo que eu moro num bairro e eu desejo que todos morem também em bairros limpos. Meu bairro, graças a Deus, é limpo. Eu acordo, minha rua está limpa, minha calçada está limpinha, porque eu tenho certeza que no fim da madrugada, antes do amanhecer, um grupo de homens e mulheres dedicados, que a gente rotula como subemprego, se dedicaram para que e eles são os esquecidos, a gente não lembra deles, nós só lembramos se tudo estiver sujo. Durante a semana também eu posso confiar que por 3 vezes na semana, terça, quinta e sexta, e normalmente são pontuais, os lixos são recolhidos da porta da minha casa. Que trabalho digno, mantém a cidade limpa, promove saúde pública, evita tantos outros problemas sanitários, um simples ato. Olha o que Paulo diz aos funcionários, que muitas vezes sofriam por sua fé, por terem patrões ruins. Lembrem que vocês trabalham para Deus. Paulo aprofunda muito isso na carta aos Colossenses. Você pode passar aí Efésios, tem Filipenses, depois de Filipenses tem Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Olha o que Paulo vai nos dizer a respeito da vocação do trabalho e para quem nós trabalhamos. Colossenses 3, verso 22. Servos sempre são os escravos, viu? Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para quem, gente? Como para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Meu Deus, que revelação! Ela resgata o valor do trabalho, ela dá sentido para aquilo que a gente faz na maior parte do nosso dia. A gente levanta cedo, precisa se submeter a uma jornada dupla de trabalho, não poucos se submetem a 3 turnos de trabalho, por vivermos numa realidade econômica difícil. E Paulo diz: compreenda que o seu trabalho tem valor, o seu trabalho possui dignidade, porque se o seu trabalho é honesto, você trabalha para Deus e não para pessoas, você trabalha para o Senhor e não para homens. E por fim, Paulo traz um consolo aos escravos. No verso 8 ele diz, 8 de Efésios 6, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. O que Paulo está dizendo é: contemplem a recompensa final. Ainda que vocês talvez não consigam se libertar da escravidão, mais uma vez lembrando que Paulo conversa com os escravos do primeiro século, se vocês forem honestos, dedicados, fiéis, responsáveis, alegres, fazerem mais do que lhes é pedido, o Senhor vê. Nós sabemos muito bem que é difícil um empregador valorizar à altura um funcionário. Nossas maiores queixas como funcionários sempre dizem respeito a salário e ao valor do nosso trabalho. As pessoas compreendem, há quase uma unanimidade, de que elas não são valorizadas à altura. Então, os homens, quase que no geral deste mundo, não honrarão seus funcionários à altura, não terão a compaixão necessária, não exercerão a misericórdia devida, mas Paulo oferece um consolo aos escravos. O Senhor vê a labuta de vocês, observa a dedicação, o esforço, o Senhor observa a pobreza e a dificuldade financeira, com a qual muitos de vocês têm que lidar durante toda a vida, enquanto muitos empregadores vivem regalias, vivem farturas. O Senhor vê, Ele lhes dará a recompensa, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é fiel, Ele julga a todos na mesma medida,
e Ele retribuirá. Que palavra confortante que Paulo traz aos escravos do primeiro século. Trabalhem com dedicação, sejam fiéis a Deus, não se insurjam, mas ao mesmo tempo, Paulo lança sementes em todo o Império Romano. Na medida em que pessoas vão se convertendo, essa semente se espalha. Na medida em que o Ocidente vai se cristianizando, essa semente se torna árvore. E quando chega a plenitude do tempo, que é o tempo certo da história, aquela sementinha de que o ser humano tem dignidade real, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, todos devem ser tratados com honra, que não há diferença entre escravo e livre, branco e negro, que não há diferença entre conta bancária, a conta bancária não faz ninguém melhor que o outro. Quando esses valores começam a amadurecer no Ocidente, chega o tempo certo da história, e a escravidão, essa maneira cruel de tratar um ser humano, é estancada da nossa cultura. Tomara que não volte. Uma palavra de conclusão aqui, eu quero trazer uma palavra final aos desempregados. Infelizmente vivemos numa realidade onde muitos homens e mulheres estão deslocados do mercado de trabalho. Há pessoas há 8 meses sem conseguir um trabalho, outros há 1 ano. Há pessoas há 24 meses sem conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Talvez haja portas abertas para você, não necessariamente na área de atuação que você gostaria. Talvez você diga, eu estudei 4 anos numa faculdade, eu estudei 5 anos, eu tenho especialização, eu fiz 2 especializações, eu me dediquei por 15 anos nessa profissão, é nisso que eu sou perito. Mas se outras portas estão se abrindo, e essas portas oferecem uma rentabilidade menor do que você esperaria, talvez seja importante você reconsiderar a sua visão, porque todo o trabalho é digno aos olhos de Deus, desde que seja feito com honestidade, desde que seja um trabalho honesto. Talvez as portas não se abram dentro de sua qualificação profissional. Talvez você tenha que se submeter a uma outra área. Talvez você considere que aquilo pode até trazer uma certa humilhação social a você. Mas lembre-se, se você trabalha com honestidade, com dedicação, se você é fiel ao que faz, você trabalha para o Senhor. E Deus usará este trabalho para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Uma outra palavra que eu quero trazer é aos empregados, aqueles que nesse momento gozam de trabalho. Você encara o seu trabalho como sendo um ato de adoração a Jesus Cristo? Quando você se levanta pela manhã, toma seu café da manhã e se dirige a seu trabalho, você encara aquilo como uma oportunidade de glorificar a Deus? Ou você continuamente se queixa do ambiente do trabalho, do seu empregador, da sua remuneração, da pouca valorização que você recebe? Se você continuar nesse caminho da segunda via que eu acabei de citar, seu coração vai adoecer, você vai se tornar amargo, ingrato. E uma vida ingrata é incompatível com alguém que se deixa encher pelo Espírito Santo. Porque uma marca de alguém cheio pelo Espírito Santo é: em tudo dai graças, em nome de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Talvez você nunca tenha passado pela privação da fome, e esse seja o motivo de sua ingratidão. Talvez você nunca tenha passado pela privação de 12 meses sem trabalho, de 15 meses sem trabalho. Talvez você nunca tenha passado pelo sofrimento de um filho pedir algo e você não ter condições de fornecer, ainda que fosse algo barato. É importante que você, empregado, consiga olhar para o seu trabalho como uma vocação, e uma vocação que tem o mesmo valor daquilo que eu estou fazendo nesse momento. Enquanto eu fico horas, e pode ter certeza que eu fico horas estudando, me dedicando
procurando me preparar da melhor maneira possível para trazer a exposição bíblica com fidelidade, e eu faço isso para glorificar a Deus. Eu tenho certeza que enquanto eu faço isso, o meu trabalho tem a mesma dignidade daquele que constrói os calçados com os quais eu estou. Você imaginou isso? Quando você compra um bom calçado, e você diz, olha, eu estou há 2 anos com esse calçado, ele é para o meu batidão, e está como novo. Mãos fizeram aquilo, mentes construíram o design daquilo. Você está sendo beneficiado, Deus foi adorado, acima de tudo, você é um filho dele que trabalha dessa maneira. Quando você vai ao supermercado ou à panificadora e pega aquele pão quentinho e corre para casa, né, coloca no papel, e Deus não esfria não, Deus não esfria não, Deus não esfria não, louco para chegar em casa e colocar uma manteiguinha. Um padeiro precisou levantar 4 da manhã, 4:30 da manhã. Que vocação bela. Sua família começar o dia ali com pão quentinho, com cafezinho, poderem agradecer pela bênção do pão sobre a mesa, que revela a misericórdia e a bondade de Deus. Todo o trabalho tem a mesma dignidade. O pintor, que trabalha com responsabilidade, que é atento aos mínimos detalhes, aos recortes, e você observa e não enxerga imperfeições. Que vocação bela! Você só lembra, né, Giovana, de quanto os seus dentes são importantes quando você tem uma dor de dentes. Meu Deus, que dor! E aí você consulta, e quando você consegue um profissional, uma profissional que te atende rapidamente, e parece que num passe de mágica ali, em um atendimento resolve o seu problema. Que bela vocação! Você encara seu trabalho como uma vocação a Deus, como adoração a Jesus Cristo. Se você enxergar assim, pode ter certeza que a sua vida vai mudar, sua visão de mundo vai mudar. Você vai trabalhar com gratidão, você vai trabalhar com senso de propósito. Quando você tem essa visão de mundo, você não trabalha pela rentabilidade tão somente, embora seja muito importante. Mas quando você tem essa visão de mundo, você vai trabalhar sabendo do propósito, é para adorar a Deus, abençoar pessoas. Através do seu trabalho, quantas pessoas cruzarão o seu caminho? Você vai poder, com a palavra, sem saber, mudar a vida de pessoas. Com uma orientação, com uma fala, com um conselho de pessoas que aparecem em seu trabalho, você pode mudar a vida de pessoas. E se você resiste fielmente à tentação da infidelidade, da irresponsabilidade, você pode ser um instrumento de belo testemunho em seu ambiente. Eu tenho uma recordação de que meu primeiro trabalho foi nos 16 para 17 anos de idade, como design gráfico. Meu pai saiu de casa, não havia se separado oficialmente da minha mãe, e eu precisava trabalhar. O único homem dentro de casa era eu, com 4 mulheres, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs mais novas que a mim. E surgiu uma vaga de trabalho como design gráfico. Na época, a internet ainda era muito bebezinha, era tudo discado. Os mais velhos aqui se lembram, né? Tinha um barulhinho do telefone. Pouquíssimas pessoas tinham um computador em casa. E eu me recordo da entrevista de emprego, né? O empregador disse, você tem experiência com computador? Não. Você tem experiência com outros trabalhos? Nunca trabalhei. Você conhece o software que é fundamental para trabalhar como design gráfico? Para trabalhar naquela função era obrigatório conhecer aquele software. Eu disse, eu não conheço o software.
Mas eu te dou uma garantia, que se você me der a vaga, em 1 mês eu dominaria esse software, e eu vou me dedicar ao máximo a esse trabalho com responsabilidade e dedicação. Eu não sei se ele sabia da minha condição familiar, da necessidade que eu tinha daquele trabalho, mas ele resolveu me dar a vaga. A pessoa a quem eu iria substituir estava muito machucada com aquele empregador e não me ensinou absolutamente nada. Mas eu entrava às 7 da manhã, o horário do almoço era 11. Aí eu ficava até meio-dia, de 11 a meio-dia, tentando aprender o software. Não tinha YouTube, gente. Não tinha tutorial de YouTube. Aí recomeçava o trabalho meio-dia e meia, ia até às 5:30 da tarde. Naquele primeiro mês, eu saía do trabalho 1 da manhã, todos os dias, porque eu precisava aprender aquele software. Graças a Deus eu aprendi o software, fiquei pouco mais de 4 anos naquele trabalho. E foi um trabalho muito difícil. Era um homem muito rude, muito grosso. Em 1 ano e meio, só para vocês terem uma ideia do nível, ele quebrou 9 telefones jogando no chão ou na parede. Passou por lá 17 secretárias em 1 ano e meio. Eu me lembro de casos de menina que entrava 7:30 da manhã para fazer entrevista, falava que ia trabalhar, ia para o almoço e não voltava mais. Foi uma experiência muito difícil. E eu me lembro de uma ocasião em que ele me pediu para mentir. Todos os dias eu lia a Bíblia. Só que eu chegava meia hora antes de começar o expediente. Eu chegava e lia a Bíblia. Ele entrava em minha sala, me via lendo a Bíblia. Muito nervoso sempre. Sempre muito nervoso. Ficava, mas não falava nada, porque eu não estava no horário do expediente. 7 horas começava o expediente, fechava a Bíblia, ia trabalhar. Os dias que eu não tinha minha intimidade com Deus, meu Deus, nada acontecia. Na medida que eu tinha intimidade com a palavra de Deus, o meu trabalho deslanchava, era tudo muito rápido, era algo de Deus mesmo. Aí eu entrava no espaço da indústria, aprendia outras áreas da linha de produção e foi assim. Aí eu me lembro um dia que ele me pediu para mentir para um dos clientes. E eu disse, eu não vou mentir. Você vai mentir, eu estou mandando você mentir. Eu falei, eu não vou mentir. Só que não foi nesse nível. Não se esqueçam, 9 telefones foram quebrados. 17 secretárias passaram em 1 ano e meio. Eu falei, eu não vou mentir. Se você não mentir para mim, você não serve para trabalhar comigo. Eu disse, tudo bem. Então o senhor pode me demitir. Não me demitiu. E a partir daquele momento, algo mudou. Ele gostava muito de pescar. E eu notei que ele começou a pescar com mais frequência. Ia pescar, ficava 1 semana, 10 dias, às vezes 15 dias. E ele foi me concedendo responsabilidades. Eu me tornei o responsável pela empresa. Eu fechava os negócios, eu combinava com os clientes os valores, eu cuidava do carro dele, ficava comigo o carro. Eu era responsável pela casa dele, em supervisionar todos os funcionários. E chegou uma época que Deus me deu clareza que eu precisava ir ao seminário para me qualificar teologicamente, a fim de tentar me tornar apto para o ministério. E eu precisei sair da empresa. E uma das falas que mais alegrou meu coração foi quando eu saí da empresa, alguns funcionários chegaram em mim e disseram, Renato, ele disse assim, eu perdi o melhor funcionário que já passou aqui. E eu louvei a Deus porque aquilo não foi mérito meu. Porque Deus me deu a graça de trabalhar lá, num período que eu estava no processo de conversão. Deus gerou no meu coração a compreensão de que eu tinha que trabalhar com dedicação,
com responsabilidade, com zelo. E aquilo glorificou o nome de Deus. Portanto, se você é empregado, trabalhe com responsabilidade. O horário do trabalho não é o seu horário, não é o horário do trabalho da sua faculdade. Você pode fazer desde que você converse e haja consentimento, haja prazos estabelecidos para isso. O horário do trabalho não é o horário de imprimir trabalho de faculdade. A tinta da impressora não pertence a você, a impressora não é sua, o papel não é seu. São coisas pequenas, mas que refletem muito do nosso testemunho. Nós trabalhamos não para homens, mas para Deus, e Deus é adorado, e Deus recompensará aqueles que são fiéis a Ele. E eu vou dizer para vocês, talvez seja quase que uma unanimidade aqui. Nós vivemos num país onde o que mais movimenta a economia é a prestação de serviços. Estou errado, Nabil? E aí você conversa com a maioria das pessoas, estão decepcionadas com prestadores de serviço. Não cumprem os prazos, não honram os compromissos, querem mudar valores que foram acordados depois de um certo tempo, não trabalham com zelo, entregam um serviço mal feito. Note quanto espaço nós temos para adorar a Jesus e glorificar a Deus entre os homens. Se o povo de Deus trabalhar com honestidade, com responsabilidade, cumprir prazos, trabalhar com alegria, com dedicação, além de nós deixarmos um belo testemunho do Evangelho, nós também receberemos uma bela recompensa do Deus que nos vê o adorando por meio do trabalho. Amém?